obedecer a tua palavra, Senhor, e obedecer o anjo da igreja. Deus, te coloque nas tuas mãos, Senhor, agora desde hoje e para todo sempre. Eu te peço e agradeço a igreja do Bom Firma, dizendo amém. Amém, amados. A graça e a paz de Cristo. Abra sua Bíblia em Salmo 58. Eu vim no meu coração certo de pregar em Daniel 6, depois passei por Jeremias 4, depois fui lá em Hebreus 12, mas o Senhor mandou pregar em Salmo 58 sobre um assunto que eu preguei ontem e quero trazer de novo aqui à igreja nessa noite. Amém? Versículo 9, que diz assim: antes que as vossas panelas sintam o calor dos espinhos, como por um redemoinho os arrebatará ele, vivo e em indignação. Amém, amados? Senhor Deus, essa é a tua palavra que será ministrada nessa noite. Fala conosco, fala com a tua igreja, fala com os teus servos, que venhamos diminuir, mas que o Senhor cresça, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Poder sentar, saudar as irmãs que sempre nos visitam, estão ali no finalzinho. Deus abençoe. Amados, dois assuntos que ultimamente têm sido deixados de lado nas congregações. Um é sobre o inferno. Qual foi a última vez que você viu alguém pregar sobre o inferno? Hoje os crentes não têm mais medo do inferno. Antigamente, quando um pastor, um sacerdote falava sobre a morte eterna, no mínimo deixava a gente pensativo, ia dormir preocupado, refletia bastante a respeito da nossa conduta. Hoje não. Hoje falar do inferno para alguns é como se fosse um assunto que não tem nada a ver. Falar que vai vir um dia em que o Senhor há de nos julgar, para muitos é uma pregação quadrada. Ontem preguei lá no bairro nosso, lá em Gênesis 7, verso 1, onde Deus ordenava a Noé entrar na arca. Você já entrou na arca? Você já assumiu a sua posição de cristão verdadeiramente? Eu tenho chamado, e a gente vê de forma repetida alguns irmãos que viraram domingueiros, só vêm na igreja no domingo. E outros só vêm quando outros vêm, porque não é crente em Cristo, é crente no irmão. Se o irmão vier, eu venho. Se o irmão não vier, eu não faço parte. E muitas das vezes Jesus está chamando e a pessoa está ali se deixando levar. Outros não querem saber de viver em santidade, de fidelidade, de consagração. Outros aqui está vindo só na Santa Ceia. Eu peguei agora de novo no pé do irmão e disse: olha, a irmã Aline era igual a você, teimosa, e tinha a mesma comorbidade que você tem, mas agora ela está lá em coma, irmão. Está em coma. A notícia que eu recebi essa semana, aliás ontem, da vizinha dela, que está com o seu celular dando notícia a seu respeito, é que tiveram que furar o seu pescoço para poder sondar, botar uma sonda no sangue nos rins, alguma coisa assim nesse sentido. E ela está em coma. Ela está em coma, não tem reação nenhuma. Um grande risco de perder a sua salvação. Eu não estou fazendo julgamento. Eu estou dizendo baseado nos testemunhos e naquilo que ela estava vivendo.
E não foi por falta de Jesus chamar, foi por falta de obediência. Eu torço e peço a Deus todo dia que Ele me dê outra chance. Mas não pense que a situação dela é diferente da minha e da sua, não. Tanto ela como nós estamos tão perto do céu como perto do inferno. A Bíblia vai nos falar que o ímpio não há de herdar o reino de Deus. O ímpio não subirá ao céu. A Bíblia diz, o Senhor falando na boca de Jeremias, e eu gosto de pregar mostrando na Bíblia, para que não reste dúvida, para que, se tiver que porfiar, porfie com Deus, reclame com Ele. E se o portador tiver que levar algumas pancadas, eu digo como disse João e disse Pedro, para mim é uma honra apanhar e sofrer pelo nome do Senhor. Mas o Senhor chamou Jeremias, escute bem, e disse: Jeremias, fala com o meu povo, vai lá para a porta da minha igreja e fala com o meu povo. Mas antes de Jeremias ir para a porta do templo, no capítulo 5 de Jeremias, louvado seja o nome do Senhor, lá no verso 26, o Senhor fala na boca de Jeremias dizendo: porque ímpios se acham entre o meu povo. Não estou pedindo que você julgue ninguém, mas olha para o irmão que está do seu lado e pergunta: tu é crente ou tu é ímpio? Pergunta para essa pessoa de novo, olha com aquele sorriso de crente, que crente gosta de dar para o irmão, né? Eu tenho certeza que não tem ninguém com raiva um do outro aqui. Pergunta de novo: tu é crente ou tu é ímpio? Porque a palavra de Deus vai dizer que ímpios se acham dentro da casa do Senhor, entre o povo, eles andam espiando. Olha para o teu irmão de novo: tu veio cultuar ou veio espiar hoje? Pergunta com fé: tu veio cultuar ou veio espiar? Aleluia! Andam espiando como quem arma laços, põe armadilhas como que prende os homens, como uma gaiola que está cheia de pássaros, assim estão as suas casas cheias de engano. Santidade, vida no altar, hoje não se prega mais nas igrejas. Mas deixa eu te dizer uma coisa nessa noite. A Bíblia diz em Hebreus, capítulo 12, verso 14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a face do Senhor. Irmão, nós vivemos dias que devemos mais do que nunca ser crente. Devemos mais do que nunca estarmos atentos ao tocar da trombeta. Escute, porque eu quero falar de dois pensamentos que hoje se dividem no meio da igreja, e talvez aqui tenha pessoas que pensem dessa forma. Primeiro, antes de tudo, falar do ímpio. O ímpio não respeita, não tem temor de Deus. Eu fiquei indignado, a minha vontade é dizer o nome do pastor e o nome da igreja. A vontade é, mas eu só vou dizer o fato. Irmãos, ser cheio do Espírito Santo não é papagaiada, não é brincadeira, não é presepada, não é palhaçada. Um crente cheio do Espírito Santo, irmão, está cheio do poder de Deus. A Bíblia diz em Eclesiastes 5 que eu e você, eu quero ler para que não fique nas minhas palavras, vamos ler Eclesiastes 5, depois que eu ler eu vou falar o que eu vi no Instagram. E tem crente que fica desejoso dessas coisas. Eclesiastes 5, verso 1 diz assim: guarda o teu quando entrar na casa de Deus. Aí estava assim, na porta da igreja. Eu já digo de antemão, a mídia não tem essa autorização. Se fizer isso, eu corto na hora. A mídia dessa casa é para transmitir o nome do Senhor e para transmitir em santidade, para transmitir para que as pessoas que estejam lá do outro lado nos vejam e sejam salvas, lavadas e remidas pelo sangue de Cristo. A gente não dá para fazer vídeo
suba, não fique preso. Eu não estou falando isso atacando a mídia, mas estou falando porque hoje, irmão, está demais. Na porta da igreja. Aí botaram 2 pés desse lado, 2 pés para cá, 2 pés para lá, 2 pés para frente. Você viu esse vídeo já? Está certo isso? Aí o crente chega na porta. Eu vou descer e voltar porque o altar é santo. Na porta. Aí fala assim, ó. Entra no manto. É para entrar na igreja no manto. É para entrar no manto. Isso é palhaçada. O sacerdote que permite isso é um palhaço. Ele não está sendo um homem de Deus usado pelo Espírito Santo de Deus. Está sendo um palhaço no púlpito, permitindo que a iniquidade entre pelas portas da casa do Senhor. O crente que zomba, Jesus disse: todo pecado lhe será perdoado, menos o pecado de blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. E nós estamos vendo uma igreja, irmãos, propícia a isso. Eu fiquei abismado, mas para esses crentes que o mundo já entrou na veia deles, irmão, isso é besteira. Outra coisa que eu vi esses dias, a igreja virou cinema, porque o pastor cedeu, espalhou todo dia, o irmão chegou para mim e ficou com raiva de mim. E que ele fica, estou nem aí, porque ele queria que eu cedesse o espaço da igreja para chamar você para vir comprar óculos. Pastor, me cede um espaço lá, eu te dou um óculos de graça. Olha, além de sair um precinho para o senhor, mas para quê? É não que a gente quer o espaço lá da igreja para fazer a nossa venda. Só que eu conheço a Bíblia diz que a casa do Senhor é casa de oração, não é balcão do negócio. Eu disse, irmão, não dá. E nem para que pede, não é crente. O camarada ligou para mim e disse, vaso! Ei, varão! Eu não gosto desse negócio, dessa macacada, quando o cara chega me chamando de varão, de vaso, não sei das quantas. Eu me diga, meu irmão. Ele fez assim, ixi, chega, estou sentindo aqui que o Senhor é homem de Deus. Eu digo, é. Amém. Olha a vaso, lá para o São Caetano. Me pediram para mim passar, depois me pediram para o São Caetano. Olha a vaso, é porque tem uma ação comunitária aí, e a gente queria o tempo aí para vender uns óculos. O seu César, eu digo, ixi, eu estou sentindo aqui, se não cedo não, meu filho. Não dá não, porque na casa de Deus não dá para ter essas coisas não. No instante o fogo dele apagou. No instante eu deixei de ser vaso, deixei de ser profeta, deixei de ser tudo. E posso ficar tranquilo, eu não estou nem aí. Quer comprar óculos, irmão? Lá embaixo tem ótica, tem a Denise, tem as outras lá na parede, lá no. Tem tantas outras, eu até esqueci o nome. Tem a Frulook, né? Não sei se aqui tem. Né? Tem um bocado, mas vai lá, cumpre lá. Aqui não, aqui você vem orar, aqui você vem ouvir a voz de Deus, aqui você vem meditar na palavra que está sendo voltada. Aí agora recentemente, irmão, a igreja estava todinha de verde e amarelo para convocação do Neymar. Olha, irmão. Para convocar o Neymar, tem crente, irmão, que não deixou o velho costume. Eu não sou radical de dizer que a bola é a cabeça do capeta, não, porque se fosse eu era o primeiro a dar um chute. Mas, irmãos, a Bíblia diz que nós não andemos em rodas de escarnecedores. O meu filho gostava, oh Deus, eu orei tanto para esse menino deixar isso, oh meu pai. Tem orado agora muitas coisas. Ele brinca, tudo bem. Mas ele começou a andar nos clubes de bola e eu digo, eu vou com esse menino porque eu tenho que ir, Senhor, porque eu fico intercedendo. Eu fico lá como um guardião, ele vai me ver perto dele, eu estou lá, sai, capeta, vai para lá, Satanás, sai daqui. Aquele ambiente é ambiente de crente, diga assim, de errar. Não,
Não, cachaça, prostituição, palavrão. E não venha me dizer que na rodinha de jogo que você vai não tem isso, que tem. Tem. E quem está lá? O crente. Vai, manda a bola, filho da mãe, manda isso, manda aqui. Vai, quem está lá? O crente. Já pensou Jesus voltando, irmão? Já pensou a trombeta tocando e tu lá correndo? Uma carreira que não vai ganhar prêmio? Pastor, porque o senhor está falando isso? Eu falo com propriedade. Quem mais gostava de futebol está aqui? Era torcedor de ir para campo, irmão. Eu me lembro, era São Paulino, não sou mais não. Arrependido, nem São Paulo, nem Flamengo, nem o que for. Arrependido. Mas era torcedor fanático do CRB. Íamos para os campos ou não? E onde foi que Deus nos viu? O que foi que Deus disse para nós? Eu não consigo entender esse evangelho hoje. Mas vamos lá. Alguns cristãos, eles são tribulacionistas. Quem é aquele que é pré-tribulacionista aqui? Que é pré-tribulacionista, pastor? Deixa eu dizer aqui. O pré-tribulacionista, ele crê que o arrebatamento da igreja vem antes da tribulação. Quem crê nisso? Que a igreja será arrebatada antes da tribulação. Que a igreja está dividida hoje. Tem um pré-tribulacionista que crê que a igreja vai ser arrebatada antes. Mas tem um pós-tribulacionista que, segundo a visão, a igreja vai passar pela tribulação. E nós estamos vendo, só se você não tiver antenado na glória, mas nós estamos vendo as coisas acontecerem. E cada dia que passa confirma o arrebatamento da igreja. Agora, recentemente, semana passada, os Estados Unidos liberou uma série de vídeos, de arquivos, de documentos que prova que existe extraterrestre em nosso meio. Quem já viu essa história aí? Só a irmã aqui no meio, o irmão sempre desatualizado, está repreendido no nome de Jesus. Que prova que tem alienígena no meio de nós. E tem até algum nome, né? Tem um nomezinho, né? Mas prova que tem pelo menos 4 espécies. E que eles já estão no nosso meio. E por que o governo agora está dizendo isso para a população? Será que não é preparando o caminho? Será que o governo não está dizendo isso porque, baseado com a palavra de Deus, nós estamos perto de contemplar o arrebatamento da igreja? Quem conhece a palavra de Deus sabe que não são alienígenas, são demônios, os anjos caídos, que caíram para essa terra, e que eles se camuflam, se fingem, se transfiguram em anjos de luz. Agora, por que o governo está dizendo isso? Olha só, imagina a notícia: cidadãos do mundo, a partir de hoje tem uma quarentena de 3 dias. Ninguém sai de casa porque muitos de nossos irmãos foram sequestrados pelos alienígenas. Você acha que o governo vai dizer que foi Jesus que veio buscar a igreja? Você acha que algum governo mundial vai dizer: olha, o Deus dos crentes veio buscar eles? Não, porque viraria uma guerra. Quem ficasse aqui não queria saber mais de obediência. O que é que o governo vai dizer? Temos provas que eles foram sequestrados por alienígenas, que eles foram tirados da terra por alienígenas. E nós temos tecnologia para saber em qualquer lugar da galáxia que eles possam estar. Agora, para que a gente possa proteger vocês, para que a gente possa guardá-los e livrá-los de qualquer ataque, todos vão ter que colocar ou na mão direita ou na testa a marca do governo que está vindo
Laodicenses. Toda vez eu estou mais errado nesse nome. Leia comigo. Vocês estão vendo que está tendo guerra, não estão, irmão? E qual é o objetivo que eles estão querendo com essas guerras aí? O objetivo final é o quê? Ter paz. E ter o quê, irmãos? Ter paz e ter o quê? Segurança. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses 5, verso 3. Ó, escute bem. Deixa eu dizer para você. Venezuela era governada por um ditador, agora está lá governando os Estados Unidos, e de forma sucinta pela mão de, se não estou enganado, é Marco Rubio, que é o secretário dos Estados Unidos que está governando. O mal que estava na Venezuela, a ditadura, caiu por terra. A maioria dos países da América Latina já elegeram presidentes de direita. Agora a bola da vez é Cuba. Nosso Luiz Inácio Lula da Silva está com a batata assando, porque os Estados Unidos já abriu linha de conversa e de guerra de forma ainda de informação, e a gente sabe que é verdade, para decretar que o PCC e o Comando Vermelho são terroristas, e o nosso ilustre presidente está dizendo: não, deixa o meu bandidinho aqui, que não é para dizer que eles são terroristas, não, mas eles vão cair. Lá no Irã, a guerra está tendo um embate, mas tudo indica que o governo iraniano, a tirania vai cair. Nós estamos vendo o mundo, o mapa geográfico, político, as guerras constantes, como a Bíblia nos ensina. Está chegando um tempo de paz, como a Bíblia relata, porque já tem acordo de paz assinado. Tessalonicenses 5,3 diz: quando disserem que a paz e segurança, de repente vai vir repetindo a destruição como a dor de um parto. Mas Paulo falando, Paulo vai dizer o seguinte: escute, segunda epístola de Paulo a Tessalonicenses 2, Paulo vai dizer o seguinte: e ora, irmãos, rogamos-vos pela vida do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim antes que venha a apostasia. A apostasia já veio ou não, igreja? Quantos crentes você conhece que está longe do Senhor? Culto retrasado lá no São Caetano, segunda-feira, o Breno Anderson pregando, falou que, evangelizando para um irmão, o irmão disse que não precisa de Cristo para ter Deus, que não precisa da igreja. E não é ímpio, não, é crente que está dizendo isso. A apostasia, quantas pessoas você conhece que diz que não quer saber mais de igreja? Quantos desigrejados e quantos que estão dentro da igreja e não estão dando ouvido à palavra? Quantos? A apostasia já acontece há mais de 20 anos. Há mais de 20. Mas a Bíblia diz que primeiro a apostasia e depois se manifesta o homem do pecado, o filho da perdição. E eles estão anunciando que antes de 2030 esse homem será anunciado. Será que está perto, irmãos? Será que nós temos tanto tempo assim? Outro dia eu olhei para um irmão e eu tive um relapso assim de tempo, quando perguntei para minha esposa: rapaz, esse irmão tem bastante tempo que a gente não vê. Quanto tempo? Ela tem mais de 4 anos. E não, assim ligeiro, já passou, você lembra? Passou tão rápido.
nenhum canto ela já cresceu. Tão rápido, já fez um gelo. Se não fossem os meus escolhidos, diz o Senhor, aqueles dias não seriam abreviados. Você já prestou atenção que os dias estão passando voando, numa rapidez estrondosa? A gente nem se dá conta, o tempo está passando, o tempo está voando aos nossos olhos. Outro dia carregava a Bruna na minha caconda. Hoje ela é uma mulher de 22 anos. 21, né? 21. Esse aqui era outro. Eu colocava ele em cima das farinhas lá na panificação. Olha, ele já está um rapaz de 18. Eu ontem estava na porta de casa. Aliás, anteontem o Natan brincando com o patinete dele. Patins. E ele vindo de longe, eu disse, rapaz, esse menino está grande. O tempo está voando e muita gente está brincando com o tempo não volta mais. Jesus diz na sua palavra, se hoje ouvires a sua voz, não endureça o seu coração, mas tem muito crente de coração duro, que você fala, você prega, você ensina, você insiste, você confia. Tem irmãos que não vêm para o culto de doutrina porque eu estou pegando no pé. É como se fosse uma pirraça. Eu também não vou. Cuidado quando a trombeta tocar. Porque muitos não vêm, mas ficam na internet assistindo. Cuidado para a trombeta não tocar e tu ficar. Cuidado. Porque o Senhor só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Agora, os que são a favor do arrebatamento, eu sou. Eu creio que Deus não vai permitir que o justo seja abalado, porque a palavra vai dizer assim: antes que as vossas panelas sintam calor doce. Irmãos, esse foi o último ano, não sei se vocês sabem disso, eu declarei meu imposto de renda ontem. E você pode declarar o imposto de renda ainda baseado por informações sem movimentação lá na sua conta. Não é porque você ganha muito, não. Deixa eu dar só um exemplo. Você ganha um salário mínimo, mas comprou lá no cartão 3,5, já movimentou 5 mil. Você pega, tem muita gente hoje tem duas contas no banco, Mercado Pago, aí você pega R$1.000, ou R$100, ou R$500, joga de um banco para outro, já movimentou. E no próximo ano, a gente vai pagar o imposto de acordo com o que for movimentado na nossa conta. Você pode até não ganhar tudo isso, mas pode correr o risco do leão lhe chamar para uma conversa. Você nunca ouviu falar do leão, não? Receita Federal, é chamado de DAF. O dente dele é maior que esse microfone, e a fome dele é insaciável, porque o presidente quer deixar a mulher dele no luxo. Ela tem que viajar o mundo afora, comer do bom e do melhor. Outro dia ela estava comendo rato, não sei nem qual é o nome daquele rato, capivara. Ela estava comendo e estava dizendo que era bom, comida imunda, mas é as custas minhas e sua, e o leão está feroz, com fome. E se você nunca foi na Receita Federal, Deus nos livre dele emplacar ou implicar comigo e com você, porque é como diz o ditado, aí o filho olha e a mãe não vê. E você pensa que é brincadeira? Você pensa que não vai cobrar? Vai. Porque a tendência é que tudo seja digital. Já tem lei tramitando no nosso amado Congresso para que seja crime andar com mais de R$50 no bolso. Está pensando que vocês, vovozinha do Zap, que não sabem mexer, é nem mexer, não, aprenda não. Aprenda não. Não sei se você não aprender, não aprenda.
não gosto de mexer nessas coisas. Não se interessa não, porque o mundo está caminhando para isso. E a tendência, irmão, a tendência é o que está escrito, é o chip na testa ou no braço direito, na mão direita. Já tem muita gente já usando. Tem muitos brasileiros que já dispõem dessa tecnologia, não precisa de carteira, não precisa de cartão, não precisa de senha, é só passar a mão lá e pronto. Aparentemente parece algo muito bom, mas o diabo está por trás de tudo isso. Mas o foco aqui é o arrebatamento da igreja. O pré-tribulacionista, ele crê no arrebatamento antes da tribulação. Agora imagine, irmãos, outro dia eu conversando com a pastora Fátima, ela já pregou aqui em algumas oportunidades, ela ficou assombrada. Não sei se vocês conhecem a pastora Fátima. Ela disse: pastor João, eu tive uma revelação do arrebatamento. E eram muitos soldados. E a gente era como se ficasse. Ela dizia que ela tinha ficado. E quando corria para a igreja, tinha muitos irmãos que entravam dentro da igreja e davam morro no chão. E o sangue escorria, dizendo: por quê? Por quê? Por quê? Pastores que não deram ouvido ficaram. E muitos irmãos querendo pegar o pastor, apedrejá-lo. E ela disse que era um alvoroço. E o único lugar que tinha para correr eram os matos, as matas. E eles corriam, mas aqueles exércitos, aqueles homens fardados, tudo atrás para matar, para pegar. Que eles não tinham um minuto de paz. E ela disse: foi tão real, pastor, que eu me acordei assombrado. O Senhor diz na sua palavra que os jovens terão visões, os velhos sonhos. Muitos serão avisados do arrebatamento. Talvez você já tenha tido um sonho do arrebatamento da igreja. A Bíblia diz, irmãos, escute, que ele virá. E ele não vai vir com um sorriso no rosto, não. O texto é bem claro. Antes, olha agora, esse antes é para quem anda em santidade. Antes que você sinta o calor dos espíritos, antes que você e eu seja perseguido pelo diabo, antes que o governo do anticristo aconteça, antes que a tribulação comece de verdade, ele virá como o que, irmão? Como um redemoinho. Imagina Deus se levantando do trono. Segundo alguns historiadores, diz que na frente do Senhor está lá a morte, a destruição. Olha só, irmão. E quem estiver protegido por ele tem a sua graça. Deus se levantando com ira, com furor. As empresas aéreas, elas já há anos já estão fazendo isso. Não viajam mais dois ímpios, dois pilotos ímpios na companhia aérea. Tem que ter alguém que seja cristão e ímpio. Não dá, aliás, dois cristãos. Tem que ser um cristão e um ímpio, porque se o cara subir, alguém segura o avião para ele não cair. Mas a Bíblia diz que aquele dia será dia de destruição. Imagina acidentes por todo canto. Porque a Bíblia diz que terá dois trabalhando, um vai, outro fica. Terá dois numa cama, um vai, outro fica. O arrebatamento, porque o Senhor virá como um redemoinho, com ira, com indignação. Ele vai arrebatar. Sabe quando eu leio esse texto? É como Deus fizesse assim na terra. Levou o seu povo, que ficou. Não tem mais a opção de dizer assim: Senhor, me dá mais uma chance. Senhor, não. É tribulação, 7 anos. Porque passar 7 anos na bênção não passa, mas 7 anos na tormenta. Um menino que não gosta nem de orar num lugar limpo como esse, vai orar com um mosquito batendo na canela.
Menina que não quer saber de santidade, quer andar tudo, quer coisinha, tudo impregnitadazinha, me perdoe a palavra, mas não é verdade? Quando estiver levando mordida de mosquito no pulo, quantas aqui aguenta ficar numa terra de roça pelo menos uma noite? Duvido, tem muitos que vai correr. Naquele dia não vai ter pouquinho não. Não pense que vai ter alguém dizendo assim, vai fulano, vai que eu te seguro, vai não, cada um se vire. Tem um ditado que diz assim, comer o pão que o diabo amassou, vai ser o pão que o capeta amassou mesmo. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. A tribulação é luta, é guerra. Será que você não tem visto que de forma sorrateira o evangelho tem sido jogado de lado em muitos lugares? Na Bahia tem cidade que você não pode mais evangelizar. Na África, nossos irmãos estão sendo enterrados com a cabeça do lado de fora ou somente as mãos. Tem muitos de nossos irmãos sendo queimados a fogo. Muitos crentes. Agora, recentemente, na China, que é um país terrorista, é comunista, é terrorista também, um país que não aceita o cristianismo, tinha crente, irmão, feliz da vida, porque ele estava ganhando uma Bíblia pela primeira vez. Eles recebendo a Bíblia, eles estavam abraçando elas como um troféu, e é um troféu. Enquanto no Brasil a gente tem direito de comprar a Bíblia que quiser, do jeito que quiser, mas a palavra é desprezada. Segundo outros cristãos que dizem que será no momento da tribulação, tem muita gente aí guardando arroz e feijão dentro das garrafas, construindo casa debaixo da terra. Tem muitos guardando e estocando alimentos, porque eles creem que vai vir um tempo ruim. Mas a Bíblia diz que não tem um lugar que eu possa me esconder ou você possa se esconder da fúria de Deus. A Bíblia diz que os homens ricos vão se esconder nas cavernas, mas quando verem vão dizer, é Ele! Vão tremer, porque Jesus está vindo. Ele está vindo. E pastor João, porque o senhor crê? Eu creio num Deus que é justo. Primeiro ponto que eu falo, eu creio num Deus que é justo. E a Bíblia diz que o justo não é abalado. A Bíblia fala dessa forma. Por que, pastor? A minha Bíblia só vai dizer que Enoque viveu 65 anos. E depois de 65 anos ele decidiu andar com quem? Com Deus. E ele começa a andar com Deus, e ele está parecendo tanto com Deus que a Bíblia diz que ele já não era mais um homem da terra, já não era mais soberbo, já não era mais cheio de pecado, já não tinha medo de pecado, não tinha medo de dolo algum, ele já não era mais. E o que é que a Bíblia vai dizer? E o Senhor fez o que? Arrebatou, tomou ele para si. Eu creio que o Deus que arrebatou Enoque é o mesmo Deus que vai nos arrebatar. A palavra de Deus me fala de um homem, desvita Elias, profeta, cheio de unção, chamado de profeta do fogo. E a Bíblia vai nos falar em 2 Reis 2 que o Senhor o arrebata num redemoinho e leva Elias ao céu numa carruagem de fogo. A minha Bíblia, a sua Bíblia também vai dizer que Deus não permite que Moisés pise na terra prometida aqui na terra, mas ele pisa na terra prometida lá no céu e entra no céu pelas portas. Pastor, qual é a certeza que o Senhor tem que Moisés entrou? A certeza do que está escrito em Mateus 17, que quando Jesus estava no monte, Pedro olha Tiago e João e diz, Senhor, eu estou vendo do teu lado Elias e Moisés na transfiguração. Eu tenho um Deus que vai arrebatar seu povo, porque o Senhor crê, pastor João, porque ele prometeu levar a sua igreja, ele prometeu que a igreja dele não ficará na tribulação. Está escrito, irmãos, Apocalipse 3:10. Tem muita gente aí dizendo que nada, não vai ter, vai, e aqui eu já deixo já de antemão, meu irmão,
A casa pode ficar, você ficar aqui, pode ficar com ela. Estou nem aí preocupado com isso. E se futucar no celular, vai ainda pegar a senha da migalha que tiver lá no banco, alguma coisa. Pode ficar. Por que, pastor? Porque quando eu vou, meu irmão, e para onde você vai, você deve lugar a Deus. O piso lá é de ouro. A cidade é santa. É quadrangular. Um dia tive uma visão do céu. A gente estava orando bastante nesse momento por libertação da Dona Dolores. Estava uma vez de madrugada orando para Deus libertar a Dona Dolores. O capeta veio lá onde eu estava orando. Chega a me arrepiar a espinha. Fico todo penado assim. Sai daqui, Satanás. Nem saiu. Eu estava nas minhas orações e fui dormir. Esse dia eu dormi antes de meia-noite. E o Senhor me mostrou. Primeiro vinha uma águia. A águia vinha, o evangelista Manuel, falava comigo e dizia: me adore. Eu olhava para aquela águia e dizia: não te adoro não, Satanás, tu está repreendido no nome de Jesus Cristo. E ela dizia: você vai me adorar. Eu dizia: não te adoro, diabo. E aquela águia subia. E ela, quando subia voando, explodia tudo ao meu redor. Eu já me encontrava dentro de um rio e afogado já dentro daquele rio. Eu não sei se você já sonhou assim, se afogando, mas aquele não foi um sonho, foi uma revelação. E quando eu senti que o meu último respiro estava saindo, eu me encontrei na porta do céu. A cidade quadrada, quadrangular, como a Bíblia descreve. Após mim estava o rebanho da Resbom. O corredor era desse tamanho aqui, desse tamanho. Porta de entrada. Quando eu entrei naquele corredor, tinha de um lado e do outro portas e umas portas, e eu pude ver claramente. Quando eu passava por uma porta, eu via em cima o nome na porta escrito lá: Igreja Batista. Aí passava a Igreja Assembleia de Deus, Igreja fulano de tal. Eu ficava olhando e eu botei a cabeça de porta por porta. E quando eu botava a cabeça numa porta, tinha só as ovelhas salvas, não tinha pastor. Quando eu olhava em outra igreja, eu botava a cabeça, tinha pastor e poucas ovelhas. E saía olhando uma por uma. E o rebanho da igreja todo comigo. E quando eu estava, irmãos, porque antes de entrar no céu era um corredor bem grande. E quando eu ia botar o pé para entrar no céu, o anjo bradou 3 horas da manhã no meu quarto: levanta-te! Eu me levantei falando mistério, dando glória. Foi um grito tão grande que a minha esposa acordou azoada, irmão. Foi tanto glória, tanto fogo, tanta unção naquela madrugada, porque Deus me revelou o céu. Deus me mostrou. Olha, eu não sei se você vai acreditar, porque eu não estou preocupado com isso. Eu já saí do meu corpo. Eu sei, meu irmão, o que é. Tem vida depois. Ah, meu irmão, não tem dor, não tem problema. Jesus amado. É como Paulo falou: aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que não desceu para o coração do homem, é o que ele tem preparado para mim, para você lá na glória. Aquele sonho me deixou impactado. Era uma visão misturada com sonho, evangelista. Fui procurar o pastor Antônio Barros para saber daquele sonho, daquela revelação. O pastor Antônio foi uma das pessoas que Deus usou sempre para revelar sonhos profundos que eu tive. E o pastor disse: pastor João, Deus me mostrou o céu. Se o senhor tivesse entrado no céu, não voltava mais. O anjo me acordou antes, porque o senhor ainda tem alma para ganhar aqui. Escute, a palavra de Deus diz: guarda o que você tem. Guarda o
não acho esse pastor chato, nem a pastora. Quando pegar no seu pé, no seu bem. Eu tenho tentado de toda forma, de toda sorte, ser o menos invasivo possível. A pastora sabe disso. Mas tem pessoas, irmãos, que estão dormindo um sono tão profundo que só se acorda sem gritar. Tem gente que dorme tanto que se você não gritar, ela não se acorda. Meu irmão, não abra a mão da sua santidade. Eu sei, eu voei. O vento bateu no meu rosto. Eu não sei explicar. Deixa eu pegar o microfone, dá para ouvir? Irmãos, dentro de nós, para ligar o espírito e a alma no corpo, é como se fosse um imã muito forte. Um imã muito patente mesmo. É como se fosse um magnético, perdão, que puxa um com o outro, que liga. Quando o meu espírito voltou para o meu corpo, foi assim, ó, como se tivesse colado de novo uma cola que não dava para largar. Só Deus pode puxar o espírito do homem, irmão. Só Ele tem força para isso. Eu não vim nessa noite brincar com a sua fé. Sabe o medo que eu tenho? Quando eu vejo meu irmão dizer assim, pastor, eu me espelho no Senhor, é como se ele estivesse me dando um murro, de umas 50 toneladas. Porque dentro de mim eu escuto Deus dizer assim: não caia, não pare. Por que pastor é esse dedo da aliança? Porque não dá para separar só assim. O lobo não, irmão. O lobo veio, ou melhor dizendo, o pastor vai ensinar, vê o lobo vindo, vê o ladrão, ele corre. Mas quem tem chamado não corre não. É mesmo assim, glória. Quem tem chamado dá um jeito. Aperta para lá, aperta para cá, mas diz, eu não posso abrir mão, eu não posso deixar. É ovelha, é servo, é santo, ele não deixa. Passa o que passar, passa o perrengue que for. Porque chamado é diferente. Quem tem chamado sabe o que eu estou falando. Fogo queima dentro do coração. Às vezes, irmão, a gente chega aqui. Eu já vou concluir, já terminou meu tempo. Doido para pregar uma pregação que não ofenda ninguém, aí você sai correndo. Mas o dono da igreja ele diz assim, não. Eu queria falar de Daniel hoje. Eu queria falar de Jeremias. Dei uma carreira para falar de Paulo. Fiquei ali na Bíblia e o Senhor disse, não vai falar de nenhum deles. Fale que eu estou voltando. Fale que a minha igreja está em breve sendo arrebatada. Fale para o meu povo que santifica a vida. Fale para o meu povo que consegue voltar. Fale para a minha igreja que lave os seus pecados no meu sangue. Fale para o meu povo que ande na linha. Isso aí eu vou pegar nessa noite. Quero dizer para você, meu irmão, você está vendo? Você está vendo o que está acontecendo no mundo? Uma senhora de 69 anos, em Juazeiro do Norte, no Ceará. Ela não fez nada com ninguém. Ela estava só andando na rua, indo para casa. O bandido deu uma facada nela, irmão, sem motivo, só por maldade. Só por maldade. O homem estava dormindo, deitado, já numa situação tão precária de dormir na rua, e chegou um meliante, um bandido, jogou uma pedra na sua cabeça por maldade. Está na Bíblia. E por se multiplicar a maldade dos homens, pesou no coração do Senhor, dizendo, eu me arrependo de ter feito um homem na terra. Meu irmão, a volta de Cristo está mais perto do que você e eu imaginamos. As pessoas não têm mais temor, já andam com o coração cheio de
milícia. E pasme o que eu vou falar. Até no meio do povo de Deus. De quem era para dar as mãos. De quem era para amar. De quem era para cuidar. A malícia, a maldade que está tomando conta do coração. Glória. Termina essa mensagem dizendo: guarde o que você tem. Eu, se eu fosse você, eu estou dizendo porque eu já fiz e faço. Se tiver que fazer, faço novamente. Eu faria uma revisão na minha vida. E aquilo que Deus não se agrada, ó, jogue fora enquanto é tempo. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Eu vou louvar, eu louvei esse hino ontem. Bote o louvor do arrebatamento da vida, não é Vini Braga. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou terminar com essa canção. Ele vem. Ele vem. Glória a Deus. Ele vem. Ele está vindo aí, pode soltar. Ele está voltando. Não tem nada que possa segurar. Pode aumentar um pouco. Desperta do que dorme. Aleluia. Vejo homens em reuniões, em recâmaras secretas, discutindo leis ainda encobertas, planejando mal contra a igreja de Deus. Vejo o pecado se espalhando nas cidades em rápido tempo, e a sensualidade vai entrando até dentro dos templos, e muita gente pensando que está vivo, mas que já morreu. Vejo homens brigando por poder dentro das igrejas, esquecendo que Jesus falou que a nossa peleja é contra as hostes infernais da maldade, da maldade. Deixo as 10 virgens esperando no molho, mas todas dormindo. Enquanto isso, o azeite das bocas está subindo. Mas Deus me trouxe aqui para acordar toda esta cidade. Acorda, igreja, Deus me manda te avisar. Acorda, igreja, a coisa vai apertar. Acorda, 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 e vem o esposo. Acorda, igreja, tempo de juntar os pés. Acorda, igreja, o céu espera os fiéis. Acorda, 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 Jesus vem. Arrebatamento é uma realidade que precisa ser pregado por quem doer. O céu existe, o inferno também. O destino da viagem, quem escolhe é você. O céu está pronto para receber o salvo, mas há muitos apegados com as coisas daqui. Uns querem reencarnar, outros desfrutar da terra. Eu fiz negócio pra subir. Diga, a minha voz está boa, mas é subir, subir, subir. Isso é o alvo da igreja. Eu não quero amizade com quem quer ficar aqui. Subir, subir, subir,
o noivo vem aí. Ele vem. Ele vem. A Bíblia diz que ele virá como um ladrão de noite. Ele vem buscar o seu povo. Ah, Jesus, nós vamos encontrar com ele. A Bíblia diz que lá não vai ter mais choro. Acorda, igreja, Deus me manda te avisar. Acorda, igreja, a coisa vai apertar. Acorda, 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 e vem o esposo. Acorda, igreja, tempo de juntar os pés. Acorda, igreja, o céu espera os fiéis. Acorda, 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 Jesus vem de novo. Arrebatamento é uma realidade que precisa ser pregado aqui no meio. O céu existe, o inferno também. O destino da viagem que escolhe é você. O céu está pronto para receber o salvo, mas há muitos apegados com as coisas daqui. Uns querem reencarnar, outros desfrutar da terra. Eu fiz negócio pra subir. Subir, 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 subir. Esse é o alvo da igreja. Eu não quero amizade com quem quer ficar aqui. Subir, 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 subir. E ouvir o Senhor clamou, o noivo vem aí. Jesus amado, a tua palavra aqui, o Senhor mandou me falar, eu falei, Pai, eu não estou levando nada à minha casa. Meu Deus, é o teu Espírito quem faz a obra. Que nós venhamos, meu Senhor Deus, santificar nossas vidas. Te peço e te dou graças por este culto no teu nome, Jesus. Amém, graças a Deus. Que o Senhor te abençoe, o Senhor ele te guarde, o Senhor ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e ele também te dê a paz. Que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel habite com todos, e a igreja diz amém. A paz do Senhor para todos, em nome de Jesus. Já era pra ter vindo aqui, né?